Revelaram qual Chichibukai o Ace derrotou e teve a Bonnie se transformando no Nick usando a terceira marcha do Luffy pra arrebentar com a cara de um agente do governo mundial. Então prepara sua pipoca que esse episódio tá muito bom de se assistir. O Kizaru foi fazer uma visitinha ao Dr. Vegapunk e diz que só tá ali por negócios. E o velhote diz que vai criar um futuro bem ali naquela ilha e que tá tendo problemas com várias ideias vindo em sua mente. O Kizaru diz que o velhote não conhece esse laboratório por completo e mostra que ele tava sendo vigiado esse tempo todo. O Vegapunk pergunta o que o Kizaru foi fazer na ilha e o Kizaru diz que toda a conversa tava sendo ouvida e que não é bom negociar com um pirata escondido. O Bossalino já liga pro corno do Saturno e o Saturno pergunta se o Vegapunk tá escutando. O Saturno fala que mesmo que o Kuma for uma base forte pra ter clones, ele ainda é um pirata de 296 milhões e a marinha perderia prestígio por ter um soldado com o rosto do Kuma. O Vegapunk fala que manter a aparência não é importante pra ciência e que se o experimento der certo, milhões de vidas serão salvas. O Saturno diz que ele tem razão, mas tem condições pra isso acontecer. A primeira é que o Kuma deve se tornar um Chichibukai, já que recentemente o Ace derrotou um dele e a vaga tem que ser preenchida. E a segunda condição é que o Kuma tem que se tornar a alma humana da marinha. A terceira condição é que ele deve abrir mão da sua consciência e do seu livre-arbítrio. O Vegapunk fica putaço e diz que isso é uma sentença de morte. Pergunta se quer que ele vire um assassino fazendo isso. Aí o Saturno diz que o Vegapunk não tá em posição de discutir com ele. E se ele não aceitar, o governo não tem obrigação nenhuma de gastar uma fortuna com tratamento pra Bonnie. O Kuma diz que aceita e diz que se for pela Bonnie, ele aceita qualquer destino. O Saturno diz que a Bonnie vai ficar na mão do governo esse tempo, só por garantia se o Kuma vai realmente cumprir com sua sentença. E quando o procedimento dela acabar, ele será proibido de ver ela ou de fugir. E caso ele não cumpra com regra, a Bonnie será escravizada. O Kuma diz que ela não pode saber disso e pede pra ela ficar sendo vigiada na igreja onde cresceu e que ele nunca irá ver ela. Depois o Kuma vai ver a Bonnie e o Sentomaru chamar pelo Kizaru, mas ele vai embora sem dizer uma palavra sequer. O Kuma diz que também descobriu uma doença, então eles ficaram ali pelos próximos 6 meses. E a Bonnie já apresenta o Sentomaru pro Kuma. Ele diz que a Bonnie dá trabalho, então é pro Dora Aventureira cuidar bem da Bonnie. O Vegapunk diz que tá tendo muitas ideias, mas não tem ninguém pra ir ao banheiro e comer por ele enquanto ele escreve. Diz que seria bom ter pelo menos 5 dele. Tempos depois a Bonnie foi pedir ao Sentomaru pra brincar com ela, mas o Bolo Fofo diz que não tem tempo pra brincar com ela todo dia. A guria ficou triste e ele já caiu no encanto da sereia, dizendo que só um pouquinho. Enquanto isso, o Kuma tava servindo de experimento do governo. Depois o Kuma vai ver a Bonnie e ela tava fazendo Thaís Carlo de cavalinho. O Vegapunk encontra eles dormindo e depois a guria tá com uma fome monstruosa e foi guiada pelo cheiro da comida. E era uma pizza gigantesca que me deu até água na boca. E eu só espero que essa bebida dela aí seja um suco tangue de laranja, porque senão o Oda vai ver o sol nascer quadrado. Depois eles começaram a dançar igual a Nika e até o Vegapunk foi dançar. O Kizaru diz que o Sentomaru é muito sem graça e já puxa ele pra dançar também. 6 meses depois o Vegapunk fala que só falta 1 ano pra Bonnie ser curada. A Bonnie já agradece e pergunta se depois que ela for curada, ela pode ir visitar o velhote Punk. A cena já corta pra Bonnie dentro de um barril, perguntando se o mar é bonito. E o Kuma diz que sim, e que logo ela vai poder ver. Eles já chegaram no Reino Sorbet e todo mundo já ficou feliz. E já começa a perguntar se eles vão morar ali de novo. A Bonnie diz que sim, e que em 1 ano ela vai estar curada. A Connie diz que vai cuidar bem da Bonnie, e o Kuma diz que ele não pode ficar no país por ser pirata, mas vai mandar bastante carta pra Bonnie. A Alpha diz que pode deixar tudo com ela, e que por ordens médicas ela vai cuidar da Bonnie. Mas na verdade ela é um agente da Ciperpool descarada. A noiada já ameaça o Kuma, dizendo que o pescoço de uma criança está lá fácil. Então o Kuma se despede da Bonnie. A notícia do Kuma ter se tornado um Chichibukai foi espalhada pelo mundo. A Suga já mostra pro Dolphin que mais um pirata entrou pro Chichibukai, e ele diz que dessa vez é mais um barra pesada. A Robin também fala com a mãe do Luffy, mas ele diz que tanto faz, e pergunta se a Robin eliminou o testemunho do navio de produção de chuva. E ela diz que sim. O Mihawk também soube da notícia, e a Álvida pergunta pro Kobe se o Kuma é mais forte que ela. E o Remelento diz que é óbvio que ela é mais forte. O Ace fala pro Jinbei que eles encontraram um substituto, e que tá feliz pelo Jinbei. O Jinbei diz que se o Ace não tivesse derrotado o Hanafuda, essa confusão não teria acontecido. A Hancock diz que isso não importa pra ela, porque ela é o centro das atenções do Chichibukai. E a velhota diz que ela precisa saber das notícias. O Moria também ficou se perguntando que tipo de poder o Kuma tem. E o Sabu fica surpreso do Kuma tá trabalhando pro governo. E o Kuma continua mandando carta pra sua filha. A Marinha diz que tem uma nova ordem pro Kuma, e a cena já mostra o Luffy brincando na ilha. 3 anos atrás, no Reino Goa, o Luffy tava treinando, e ele já estica sua perna até o céu. Ele já traz ela de volta pra quebrar uma rocha. O Kuma tava olhando tudo, enquanto o Luffy rachava o bico, os animais selvagens morriam de medo do pivete de borracha. O Luffy disse que com esse poder ele bate de frente com qualquer um, e que nem o Ace consegue vencer ele agora. O Kuma já tem um flashback dele perguntando ao Dragon porque ele fica olhando bastante pro Reino Goa e tava observando um moleque em específico. O Dragon diz que o Kuma vai matar ele se continuar falando sobre isso, já que os filhos são ponto fraco de qualquer pai. O Kuma diz que vai deixar isso pra lá. Voltando pro presente, o Luffy diz que vai ter uma tripulação pirata e que vai descer a porrada em qualquer um que desafiar ele. O Dendemushi do Kuma toca e o Luffy percebe e diz que essa presença arrepiou até os cabelos do brioco dele. Ele pensa que deve ser uma fera da montanha e já parte pra dar uma voadora, que acaba destruindo a montanha toda, enquanto o Kuma recebia uma mensagem de que 10 piratas atacaram um navio mercante. O Kuma já chegou no navio na velocidade da luz, já pegou um ferido pra ajudar ele, e os figurantes agradecem ao Kuma. A cena já corta pro Kuma mandando os piratas se renderem, e o Zé Ruela manda entregar logo todo o tesouro pro Kuma, pra não virarem saudade na hora. Depois disso ele foi escrever uma carta
pra Bonnie e diz que quer ver os olhos dela brilhando quando vê as paisagens do mundo aberto. Lá no Reino Sorbet, a Bonnie tá ansiosa esperando por uma carta de seu pai. Os noiados dizem que ele pode estar ocupado ou que o pombo correio pode ter se perdido no caminho. Aí ela já começa a fazer birra e a velhota manda ela ter paciência. Já caiu do céu uma carta junto do jornal e essa songamunga já pegou a carta e mandou entregar só o jornal pra igreja. E a Bonnie ficou triste porque não chegava a carta de seu pai, mas era porque os safados da Ciperpoo tava escondendo a carta do Kuma. Essa maldita rasgou a carta e a Bonnie já se transformou na Escala pra poder lutar com esse noiado. Enquanto a irmã do Zoro ia dar o remédio pra Bonnie, ela tava mó gigante, só que a velhota distraiu a gente, enquanto a Bonnie voltava pra sua forma verdadeira. E a noiada achou que tinha tomado um cogumelo dos brabos e tava vendo coisa. Depois ela dá o remédio pra Bonnie e o figurante babudo pergunta por que os poderes da Bonnie tem que ser escondidos. E a velhota diz que é por segurança. A cena corta pro velhote Punk, dizendo que só precisa subir seu cérebro e seu laboratório pro céu. Depois a Stu se pergunta o que será pior, um humano sem livre-arbítrio ou um clone com livre-arbítrio. E o Vegapunk manda ela calar a boca. O Kuma pergunta o que significa perder o livre-arbítrio e o velhote diz que ele vai perder suas emoções, podendo até mesmo botar uma criança pra ir de arrasto. A Stu se pergunta como ele está se sentindo e manda ele não mentir, já que perder suas emoções deve ser muito horrível quando se tem pessoas importantes na sua vida. E o Linguinha de Cachorro diz que vai deixar o mínimo do livre-arbítrio pro Kuma até que tudo esteja concluído. E diz que ele tem cerca de 1 ano. O Kuma já pega logo um papel e caneta pra fazer outra carta, pra desejar o feliz 9º aniversário da guria. A cena já corta pro aniversário dela e teve pizzas gigantes pra ela e até água pra maiores de 18 anos. De noite a Bonnie foi procurar se tinha chegado carta e novamente a guria ficou triste e ela começa a chorar. Lá na base do exército revolucionário, o Dragon tá sendo notificado que o Kuma ajudou eles a saírem de uma situação perigosa, só que ele foi embora sem dizer nada. E o Dragon diz que ele deve ter motivo pra não poder contar. A cena já corta pra Bonnie sendo curada e correndo feliz pra contar pra vovó Connie. E ela disse que quer ir pro mundo afora, só que essa mocreia fala que não, já que tem ordem pra cuidar da Bonnie até o 10º aniversário dela. A Bonnie diz que ela é uma mentirosa, já que o Vegapunk falou que ela seria curada em 1 ano, e esse ano já se passou. A Bonnie corre pra ir pra fora, mas a safada segura a coitada pelo braço, e ficou até roxo. Depois a velhota fala que a enfermeira é um agente do governo, porque ela bebeu muito e abriu o bico na cidade. Diz que é estranho ela querer manter a Bonnie presa e não ter chegado nenhuma carta do Kuma. A velhota entrega seu chapéu e manda a Bonnie pro porto. Depois ela se disfarça de velha e diz que vai voltar pro palácio. A Bonnie fica impressionada com o mundo afora, e a Alpha tava procurando pela Bonnie por tudo que é lado, e pergunta pra onde a Bonnie foi. Só que a Connie diz que ela quer a própria Bonnie, e a Alpha diz que vão pagar por enganar ela. Já partiu na velocidade da luz e vai saltitando no ar dizendo que vai acabar com a raça de todo mundo. E a Bonnie começa a se perguntar o que fazer. Ela já tem um flashback perguntando a seu pai de como era o Nick. Ela olha pro céu e imagina ele, já se transforma num adolescente, corre mais rápido que o Flash e deu um pulo pra usar seu futuro distorcido. Ela já imita a terceira marcha do Luffy e lembra de seu pai falando que o Nick era de borracha. Ela deu um megaton tão forte na boca da irmã do Zoro que acabou menstruando pela boca e bateu na água que nem bosta. No próximo episódio vai mostrar como se tornando uma arma imbatível do governo mundial e perdendo toda a sua consciência. O título do próximo episódio é A Vida de Kuma. E se você quer receber o recap de One Piece em primeira mão, já arregaça o botão do like que nem a Bonnie arregaçou a cara dessa noiada e ativa o sininho das notificações pra ser notificado tudo que sai de One Piece aqui no canal. E agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Fique com Deus.